Fala, 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 fala. Vamos aí com as dicas de proposições com canções, certo? A primeira dica é o que é uma proposição. Toda proposição, ela tem que ser uma oração declarativa. Não pode ser qualquer oração. Tem que ser o quê? Declarativa. E além disso, obedecer aos 3 princípios: o da identidade, o da não contradição e o princípio do terceiro excluído. A identidade diz: se for verdadeiro, terá que ser sempre verdadeira. Se a proposição for falsa, terá que ser sempre falsa. A não contradição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. O terceiro excluído: não existe um terceiro valor lógico para uma proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Olha o exemplo aqui a seguir. 2 é ímpar. É declarativa. Você pode julgar ela como verdadeira ou falsa. Então ela admite a identidade. Ela admite o princípio da não contradição. Ela não é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? E aqui não tem um terceiro valor lógico para eu julgá-la, certo? Então essa aí é a minha primeira dica. E agora vamos ver a canção que fez o maior sucesso para você decorar essa dica de coração, certo? Vamos lá? Toda proposição é uma oração declarativa. Toda proposição é uma oração declarativa. Ela tem que obedecer aos 3 princípios: o da identidade e o da não contradição. E também o princípio do terceiro excluído. Toda proposição é uma oração declarativa. Toda proposição é uma oração declarativa. Ela tem que obedecer aos 3 princípios: o da identidade e o da não contradição. E também o princípio do terceiro excluído. Ficou fácil? Então essa é a minha dica número 1 para proposição. O quadro está aí e assim proposição. Fui lá. Tchau. Olha aí, vamos agora para a segunda dica, que é para vocês memorizarem os conectivos, os seus nomes e a sua simbologia, certo? Nós temos aqui o E, que eu chamo E para baixo, que é chamado de conjunção. Eu tenho o OU, que eu chamo para cima, que é chamado de disjunção, chamado também de disjunção inclusiva. Se ele não falar nada na prova, é somente disjunção, é o OU. Nós temos o famoso OU, que eu chamo para cima, cortada, que é a disjunção exclusiva. Nós temos o mais perigoso, o se então, que eu inventei esse boneco aqui, né? Senhor Bingas, onde ele tem esse bingão, que é a simbologia, e chamada de condicional. E nós temos o se somente, se, que eu chamo de gilete. É aquela que corta para frente e corta para trás. Ó, corta para frente e corta para trás. De gilete. São 2 condicionais, eu chamo não, né? É bicondicional. Não é que eu chamo não. O nome dela é bicondicional porque são 2 condicionais. Olha para frente e a outra para trás. Eu chamo o que? Gilete. Corta para frente e corta para trás. Certo? Então agora, com a música, nós iremos memorizar tudo isso aí tranquilamente. Vamos lá? Ou pra cima, contado se então o bingão, se somente se a gilete. E pra baixo ou pra cima, contado se então o bingão, se somente se a gilete.
Ficou fácil? Então, vou ficando por aqui. Olha o quadro. Fui lá. Tchau, tchau. Terceira dica, certo? Agora, essa terceira dica são as expressões que você está diante de um problema de negação. Porque se o problema vier direto, né? Qual a negação? Aí tudo bem, você está diante do problema de negação. Mas existem 3 expressões aqui que caem muito, que você está diante de um problema de negação. Que é, não é verdade que, é falso que, não é o caso que. Se você fizer uma negação da frase que vem adiante, né? Depois, mediante dessas expressões, você resolve a sua solução, beleza? Aí eu tenho uma música para memorizar isso aqui. Daqui a pouco eu coloco, por exemplo, aqui, ó, não é verdade que chove. Então essa expressão não é verdade que significa a negação de chove. É a mesma coisa de eu falar não chove, certo? Então, se vier essas expressões no início da frase, certo? Ou em alguma situação dentro da sua prova lá, dentro das frases, significa que você está diante de uma negação, certo? É só negar o verbo e cair para um abraço. Vamos aí para a canção para ver como é que vai ficar? A solução de é falso que, a solução de não é o caso que, é só fazer uma negação, fazendo uma negação, aí você resolve a situação, fazendo uma negação, aí você resolve a situação. Olha aí a nossa quarta dica com canções, né? Agora, negação das compostas, né? Vamos negar o conectivo ou e o conectivo i utilizando o netrone, certo? Netrone significa nega, troca o i pelo ou e vice-versa e nega a segunda, certo? Então você vai identificar a proposição composta, identificar se o conectivo é i ou, se você realmente está no problema de negação. Se você estiver no problema de negação, você fala, poxa, conectivo i e ou. É só aplicar alô, o netrone, ó, netrone. Então, nega e troca o ou pelo i e nega, ficando. Qual é a negação de não chove? Negação de não chove, chove. Troca o ou pelo e. E beija, não beija. Então, para negar o ou e o i, aplique o netrone, que é só sucesso nas paradas aí, para você acertar a sua questão sem medo de ser feliz. Vamos ouvir as músicas? Vamos lá? Show! Pra negar o ou e o i, aplique o netrone. Pra negar o ou e o i, aplique o netrone. Pra negar o ou e o i, aplique o netrone. Pra negar o ou e o i, aplique o netrone. Nega e troca o i pelo ou e nega. Nega e troca o ou pelo i, nega. Nega e troca o i pelo ou e nega. Nega e troca o ou pelo i, nega. Quinta dica, que é a negação do se então. Se então, né, o chão. E eu queria construir uma coisa que lembrasse o bingão, né? Isso, problema de negação. Problema de negação do se então, aplicar o PN. Isso mesmo, o PNs. A putaria não serve.
P é de permanecer a primeira, trocar o se então pelo conectivo e negar. Show de bola. Negação do bingão é o PNs, vai embora. Ó, é só botar ó, PNs, permanece e nega. Vou permanecer a primeira. Gente, a primeira não é chove. Se então é o conectivo. A primeira é não chove. Se ligue nisso aí, viu? Então, vou permanecer não chove. Trocar o se então pelo e negar só a segunda. Ó, beija, não beija. Tá aí. Agora falta a canção pra gente memorizar. Tananana, vamos lá. A negação do bingão é o pênis. A negação do bingão é o pênis. Permanece, nega. Permanece, nega. A negação do bingão é o pênis. A negação do bingão é o pênis. Permanece, nega. Permanece, nega. É só negar. Isso eu tô falando de problema de negação das proposições, certo? Isso é o problema da negação. Lembrando, ó, negar, pelo amor de Deus. Não vai aplicar pênis em qualquer lugar não, que não irá servir, certo? Então tá aí, fui lá. Essa é a minha dica número 5, ó. Fui lá. Vamos aí para a dica 6, né? A negação da disjunção exclusiva do ou, ok? Tá aparecendo muito em concursos públicos isso aí. Gente, eu tenho aqui uma proposição. Ou ama ou não cai. Onde, lembrando aqui a minha primeira e aqui a minha segunda proposição. Eu tenho dois tipos aqui. Aliás, são várias equivalências. As que mais caem são essas duas aqui. Então, a primeira não tem segredo, muito simples. É só você fazer uma permuta, uma troca pela bicondicional. Você vai trocar o ou pela bicondicional. Então, fica o quê? Ama, trocando aí o ou fica se, som, si, e fica não cai. Essa aqui que é perigosa, mas com canção fica bom demais. A canção que eu vou mostrar daqui a pouco diz: a exclusiva tem duas negações. Uma é a permuta com a bicondicional e a outra é só repetir ou depois fazer a negação. E a outra é só repetir, certo? Aí você bota ou depois fazer a negação. Olha que coisa grande. Então, e a outra é só repetir, ama e cai, ou depois fazer a negação. Ama, não ama, e não cai, fica, certo? Essa música, ela não tá com cantor profissional, tá eu cantando, mas é isso aí, certo? O importante é que a música fique na sua cabeça. Quando tiver uma oportunidade, estarei indo para o estúdio fazer essa gravação, mas o importante é que a música fique na sua cabeça. Beleza? Eu vou colocar ela aí pra gente curtir. A exclusiva tem duas negações. Uma é a permuta com a bicondicional e a outra é só repetir ou depois fazer a negação. Repete, bota o ou e faça a negação que você ganha, ok? Vou ficando por aqui, meu forte abraço, fui lá e tchau! E agora com a negação da bicondicional, certo? Que é o se somente. Eu coloquei aqui um exemplo, vai, se somente, se volta. Gente, 3 negações que caem direto em prova. A primeira, vamos fazer o bate e volta. Lá na exclusiva, a gente fazia permuta com a bicondicional. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a permuta com a exclusiva. Então vai ficar, lembrando que aqui é o meu conectivo, aqui é a minha primeira e aqui é a minha segunda proposição. Então eu vou colocar ou vai, ou volta. É só fazer uma permuta, uma troca. A outra é só você negar ambos os lados repetindo a exclusiva.
Então você vai negar ambos os lados e repetir a exclusiva. Então vai, não vai, ou volta, não volta. A terceira é só cantar com sim assim. Permanece e nega. Ou nega e permanece, certo? Permanece e nega, ou nega e permanece. Então vamos lá. Permanece, vai, e nega, volta, não volta. Ou nega, não vai, e permanece, volta. Tá vendo aí? E com a música, que também não está na voz de uma cantora profissional, está na minha, vai resumir aí o que eu falei. Ok? Então, a bicondicional tem essas três aí que vem caindo direto. Vamos ouvir a música? Vamos lá? Show! Bicondicional tem três negações. A primeira é a permuta, quando em junção exclusiva. A segunda é só negar ambos os lados, repetindo a exclusiva. A terceira é só cantar com sim ou assim. Permanece e nega, ou nega e permanece. Permanece e nega, ou nega e permanece. Olha aí como ficou fácil. Então, siga o ritmo da música, a melodia, que você não vai errar na hora da sua prova. Vamos agora com a nossa oitava dica, a negação das quantificadas. São aquelas proposições que começam com todo, algum, existe, pelo menos um e nenhum, certo? Aí, com esse esquema matador aqui, você não precisa entender, certo? É só usar o esquema e cair para o abraço, certo? Então, se ele pedir para negar todo, bota a mão aqui. Todo tá mandando ir para onde? Para algum, existe ou pelo menos um. Esse T é de troca, esse N é de nega. Então, você vai trocar por algum, existe ou pelo menos um. Tem questões que vêm, né? Existe pelo menos um, tá certo. Existe algum, também está certo, certo? Agora, se ele pedir para negar algum, você tem duas possibilidades. Ou você volta para o todo, ou você vai para o nenhum. Se você for para o todo, você tem que negar. Se você for para o nenhum, o C de conservar a proposição, certo? Você só faz a troca. E para você negar nenhum, bota a mão aqui, é só bater o bate e volta. É só trocar por algum ou um desses dois aqui, né? Um desses três aqui, e conservar a sua proposição. E um forte abraço, certo? Daí dá pra gente ver aqui, ó. Daqui a pouco tem a música pra gente memorizar aqui, mas mais ou menos assim, ó. Pra negar todo, coloque algum e use o TN. TN troca e nega. Pra negar algum é todo ou nenhum. Então, se você for para todo, você nega. Se você for para nenhum, você conserva. Então, se eu quero a negação de algum canto é lindo, você está aqui em algum. Então, se você quiser trocar para todo, você vai negar. Então, ficaria assim, ó. Todo, canto não é lindo porque eu tenho que negar. E se você for para o nenhum, é só conservar. Canto é lindo. Olha que dica preciosa. Isso para você negar o algum. Perfeito? Então, ou você usa todo, ou você usa nenhum. Vamos aí para a música para a gente decorar esse esquema matador? Vamos lá? Bora lá! Pra negar algum, é todo nenhum.
chama sua atenção para algum. Existe ou pelo menos um. E sim, chama sua atenção para algum. Existe ou pelo menos um. Sem palavras, fui lá. Forte abraço, tchau. Vou falar agora de equivalência da condicional. Gente, existem só duas equivalências da condicional que caem na prova, certo? Que caem em provas de concurso. Então, se ele te dá uma condicional lá e pedir uma equivalência, você vai ver se você vai aplicar Ney ol Mato Grosso, Ney ol Mato Grosso ou Inês Brasil. Para quem não conhece Ney Mato Grosso, pesquise lá no Google. Para quem não conhece a famosa Inês Brasil, pesquise lá no Google. Quem sabe eu não coloco aí as fotos deles, né, aparecendo no vídeo. Depende da edição, mas vamos lá. Ney ou Mato Grosso? Já estou dizendo Ney ou, tem que ter o ou, Mato Grosso. A Inês Brasil, você vai repetir o se então, por causa da figura dela, né? Por causa da figura dela. Quem for olhar ela aí, Inês Brasil, aí na internet, vai ver que parece ter pingão. Beleza? Então, o que é que significa Ney ou Mato, né? Mato Grosso. Quer dizer, nega a primeira e mantém a segunda. Então, nega a primeira, fica não chove, e mantém a segunda, faz frio. Aqui, ó. Ney, nega. Ney, ol. Mato Grosso, mantém a segunda. Já a Inês, I de inversão, quer dizer que a primeira vira a segunda vira a primeira, só que você vai inverter negando. Você não pode só inverter, você tem que inverter negando. Então, vou trazer a segunda para a primeira negada, faz frio, não faz frio, e chove, vai para lá, não chove, certo? Então, valor de equivalência é Ney ou Inês. Ou é Ney ou Mato Grosso, Inês Brasil. Ney nega a primeira e mantém a segunda colocando ou, porque eu estou falando que é Ney ou Mato Grosso, certo? E Inês Brasil, conserva-se então I de inversão, NE de negação. Você vai trocar aqui, ó, primeira vira segunda, segunda vira primeira, só que não vai fazer só a inversão. Você tem que fazer a inversão com elas negadas, ok? Vamos ouvir a música aí? Essa música é um pouco fúnebre, mas dá pra gente memorizar que as duas equivalências do se então é Ney ou Inês. Vamos lá? Sem mais delongas, é isso aí. Vou ficando por aqui, meu forte abraço. Fui lá, tchau. Fazer o resumo, né, dos valores lógicos da tabela verdade. Para quando isso aí serve para você saber construir uma tabela verdade, certo? E também vai servir para você dar o valor lógico de uma proposição composta, beleza? Então, nós vamos ter aqui a regra do i, do ou, do se então e do se somente se. Aqui você já tem aí nas outras dicas, né? Ir para baixo ou para cima, ou cortado, se então, o bingão, se somente se, a gilete. Aí vem a música que eu coloquei em axé, a música de Vivi Fernandes, que foi ela, minha musa, que me ajudou, né? Me inspirou a fazer essa música. Então fica assim, ó. Verdade, verdade, falso, falso, falso. Verdade, verdade, falso, falso. Igual a Vivi Fernandes, igual a Vivi Fernandes, igual. Acabou.
Isso aqui quer dizer o que, professor? Olha, verdade, verdade, falso, 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 verdade, verdade, falso, falso, igual a Vivi Fernandes, igual. Lembrando que isso aqui tem que estar na ordem, que eu vou falar daqui a pouco. Ordem, certo? Então, o que é que significa? No conectivo E, só tem uma possibilidade para ela ser verdadeira, se todas forem verdadeiras, todas, certo? Porque eu posso ter A e B e C e D e E e assim sucessivamente. No OU, só é falsa se todas forem falsas. No OU, só é falsa se os valores lógicos forem iguais. O que são valores lógicos iguais? Pelo amor de Deus, olha, igual quer dizer valores lógicos iguais. Valores lógicos iguais é verdadeiro e verdadeiro, falso e falso, certo? E no se então, só vai ser falso se der na ordem a famosa Vivi Fernandes, a primeira verdadeira, a segunda falsa. Se der outra possibilidade, será verdadeira. E no se somente se, só será verdadeira se os valores lógicos forem iguais. O que são valores lógicos iguais? Verdade, 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 falso, 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 falso. Beleza? Olha um exemplo aqui. Identifiquei o conectivo, ou, coloquei na cabeça que no ou só é falso se os valores lógicos forem iguais. Então vamos ver os valores lógicos, né? 2 é par e 4 é par. 2 é par é verdade. 4 é par também é verdade. Estamos no ou. Valores lógicos iguais. Para quem não estudou lógica, vai dizer que isso aqui é verdade. E isso aqui pra gente, valores lógicos iguais no ou, valores lógicos iguais no ou é o quê? É falso. Então, proposição, falsa. Pois os valores lógicos são o quê? São iguais. Vamos aí ouvir a música agora para a gente memorizar essa tabela que é matadora mesmo, né? Vamos lá. Verdade, verdade, falso, 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 verdade, verdade, falso, falso, igual a Vivi Fernandes, igual verdade, verdade, falso, 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 verdade, verdade, falso, falso, igual a Vivi Fernandes, igual. Aprendeu? Então é isso aí, sem mais delongas, né? Com um resumo desse aqui, não tem palavras, vou ficando por aqui, meu forte abraço, fui, tchau! Olha aí, galera, nossa última dica, né? Como descobrir o número de linhas e colunas de uma tabela verdade. Tem momento na prova que você irá precisar fazer a tabela verdade para resolver algumas situações, beleza? O número de linhas de uma tabela verdade é dado por essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n, onde esse n aqui é o número de proposições simples diferentes, certo? Ou, se você estiver numa estrutura lógica, você vai dizer que são as letras diferentes, é a quantidade de letras diferentes. Então, nesse caso aqui, eu só tenho A, B e C. Então, se eu só tenho A, B e C, o número de linhas disso aqui é 2 à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, que são 8 linhas. Isso é regra, certo? Isto é regra. Combinado? Isso é regra, tem fórmula para isso. Já as colunas não é uma regra, não é uma regra. Eu vou fazer do meu jeitinho, com a minha música, que serve para construir qualquer tabela verdade. Porque o importante da tabela verdade são as combinações das valorações de A, B e C e o final da tabela, que é o resultado. Beleza? Então,
A minha música diz o seguinte: primeiro coloque as letras na ordem alfabética. Então, A, B, C. Em seguida, coloque as suas negações que houver. Tem negação de A, negação de B, negação de C? Não tem, então não coloque. Depois, coloque as compostas na ordem da estrutura. A composta é aquela que tem conectiva. Na ordem da estrutura, vem primeiro A e B. E no final, coloque a geral. E no final, coloque a geral, coloque ela toda. Então, que é o resultado aí dela toda. Beleza? Então, isso aí são as colunas, ó. Claro que nós vamos ter 8 linhas, 8 espaços. Então vamos contar. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 linhas, olha, 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, como é que eu vou distribuir as combinações de A, B e C? Que isso é importante. A minha dica é o seguinte, olha. As 3 só podem ser verdadeiras, as 3 só podem ser falsas, A e B verdade, C falsa. Mas para evitar isso, você chega aqui, ó. Eu tenho quantas linhas? 8. Aí você pega metade de 8, sempre. Metade de 8, 4. Aí você coloca 4 verdadeiros, 4 falsos. Metade de 4, continua. Metade de 4, 2. Então, 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. Metade de 2, 1. Aí acaba. 1 significa um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um falso, um verdadeiro, um falso. Então, aqui são as combinações das valorações. Então, se na prova pedir combinações de valorações, é a quantidade de linhas, certo? Agora vamos usar a regra do E para achar isso aqui. No E, só será verdadeira se todas forem verdadeiras. Quem são essas todas? A e B. Então, vamos procurar onde é que todas são verdadeiras. Então, você tem que olhar para cá, ó. Fazer o olhômetro para cá, ó. Tchan. Onde é que ambas são verdadeiras, ó? Aqui, aqui, em mais lugar nenhum. Você primeiro aplica a regra para depois aplicar o contrário, porque se não for verdadeiro, será o quê? Será falso. Pronto. Agora, toda vez que tiver o se então, você tem que botar ordem. Então, a ordem é da coluna A e B, que é essa, para C. Então, é de A e B para C. Então, nós vamos olhar assim, ó, e procurar a famosa Vivi Fernandes, certo? Ó, Vivi Fernandes aqui não tem, Vivi Fernandes aqui tem. Deixa eu botar de vermelho aqui, ó. Vivi Fernandes, aqui não tem, 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 aqui não tem. Então, eu só tenho um momento que tem Vivi Fernandes aí, que ela é fogosa, né? Falsa. E aí, o restante é verdadeira. Pronto, meus amigos. Essas dicas aí são valiosas. Então, as linhas, só para dar uma canja aqui, são chamadas de combinações de valorações. Que são combinações de valorações? São isso aqui, ó, de A, B e C. E são chamados de valorações, que é isso aqui. O que é que acontece? Quantas valorações eu tenho nessa estrutura lógica? Eu tenho 8 valorações. O que é que acontece quando as 3 forem verdadeiras? Já tem um resultado, verdade. Quando é que acontece quando A e B for verdade e C for falsa? Acontece uma falsidade. Então eu chamo isso aqui de um raio-x, certo? De uma estrutura lógica. Vou botar a música para a gente ver como é que faz a coluna. Não está em estúdio, está eu cantando, mas o que vale é a melodia, é o som, é a brincadeira com sinceridade. Vamos lá pro swing? Sim, vai mostrar com toda a felicidade como é que se faz as colunas, tabela, verdade. Sim, vai mostrar com toda a felicidade como é que se faz as colunas, tabela, verdade. Primeiro coloque as letras na ordem alfabética, seguida coloque as suas negações, se houver. Depois coloque as compostas na ordem da estrutura e no final coloque a geral e no final coloque a geral. Escute 1, 2 vezes, treine.
pegue aí questões de tabela verdade, faça 1, 2, 3, 4, 5, que vocês vão ver que cantando a questão. Vou ficando por aqui, meu forte abraço, fui lá, tchau!